Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo a gente vai estar conversando um pouco sobre a carta de 2 Pedro e um pouquinho do trecho que Pedro fala sobre a persistência na vida cristã. E não saia daí que a gente vai estudar junto agora. A carta de 2 Pedro tem um interesse muito grande em falar sobre a vida cristã, o progresso da vida cristã e o crescimento espiritual. É importante entender que Pedro começa a sua carta dizendo que Deus nos deu toda a condição de vivermos com Jesus. Ele nos deu o poder que emana dele e é transmitido para nós por meio do Espírito Santo, manifesto de todas as formas, com capacitação, instrução, direção e até mesmo aplicando esse dínamos, esse poder de Deus na nossa vida para que a gente seja melhor a cada dia, como também nos dando as promessas, as maravilhosas promessas, as maravilhosas declarações divina de esperança que Ele nos concede a respeito da nossa vida cristã. O Novo Testamento é cheio de promessas que acerca a vida cristã e ao servo de Deus, como por exemplo, você tem promessa, por exemplo, que Jesus estaria do nosso lado, você tem a promessa do auxílio do Espírito Santo, como falamos, da pessoa, do Paracletos de Deus, que estaria conosco como Consolador. Você tem a certeza de que o Espírito Santo nos ajudaria em todos os momentos. Você tem a certeza de que podemos ir ao trono de graça e alcançaremos a misericórdia de Deus, o socorro, em momentos de dificuldade, de provações. Tudo isso Deus nos concedeu. Tudo isso são promessas que se cumprem na vida cristã, além de promessas eternas, como a salvação, a redenção, o nosso corpo glorificado, as dádivas e maravilhas que receberemos morando com Deus. E, a partir do momento que ganharmos essa eternidade, muitas outras coisas se aplicarão de forma completa, definitiva e perfeita na nossa vida. Tudo isso serve como inspirações, como esperança, como uma motivação, uma injeção de ânimo para que a gente cresça. E é sobre esse crescimento que Pedro está dizendo, porque havia uma ideia na igreja, como nós falamos no vídeo anterior, na introdução da carta de 2 Pedro, de que o conhecimento que vinha do alto fazia com que você fosse iluminado. E a partir do momento que você fosse iluminado por esse conhecimento, você alcançaria a redenção por ele, pelo mesmo. E, obviamente, sendo então esse conhecimento, de fato, a comprovação de que você era um eleito de Deus, que você era pertencente a Cristo Jesus e pertencente às dádivas da salvação. Só que Pedro vai dizer que não é bem por aí. Pedro vai dizer que Deus nos deu toda a condição de vivermos o cristianismo, mas Pedro vai definir esse cristianismo, esse comportamento cristão, como um comportamento progressivo e crescente, entende? Pedro vai dar uma tabela dizendo que o compromisso cristão, a fé que temos em Cristo Jesus, que é justamente nos lançarmos ao abismo, não é? Muitos teólogos citam que fé é lançar-se ao abismo, seguindo uma voz que não se ouve, seguindo um Deus que não se vê. Mas quando você se lança nesse abismo, quando você confia e se joga, você começa a ouvir aquilo que ouvido humano nenhum conseguiu ouvir, você consegue ver aquilo que nenhum olho humano conseguiu enxergar até hoje, e você consegue sentir um Deus presente, atuante e vivo, que não é discernido pela ciência, nem pelo comportamento humano, nem pelas capacidades humanas, mas é concebido, é compreendido de forma espiritual, e é assim que ele se manifesta com a nossa vida. Quando a gente toma esse passo de fé precisa trazer a nós uma resposta. E é isso que Pedro está dizendo. Está falando que o conhecimento, que essa ideia da gnose, que estava se misturando no comportamento cristão, ela é importante. A ideia do conhecimento é importante. A filosofia desse conhecimento que nos traz libertação, não. Porque esse conhecimento, muitas vezes, era traduzido na igreja, no comportamento da igreja, da seguinte maneira: a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu estou muito bem com Deus e eu posso viver a vida que eu quiser. E isso não é verdade. A palavra de Deus diz que conhecer a Cristo, viver da maneira com que você deseja, seguindo todos os seus desejos, impulsos do coração e todas as ações que desagradam a Deus,
é libertinagem. É prática contrária à vontade de Deus do mesmo jeito. A Bíblia, e Pedro, principalmente em 2 Pedro, está dizendo que todo conhecimento a respeito de Cristo Jesus precisa gerar em nós uma ação completamente diferente. Precisa gerar em nós uma resposta. E é sobre essa resposta que Pedro cita, faz um compilado de virtudes e de práticas cristãs que são fundamentais na nossa vida, que eu queria trabalhar só com isso hoje. Pedro diz que a nossa fé precisa associar-se com alguns elementos. Pedro diz, a gente precisa, nesse quadro que eu estou colocando aí, associar a fé, a crer, a confiança a Cristo. Essa fé precisa vir associada à virtude. O que é virtude? Bondade. É você ser bom, é você ser uma pessoa virtuosa. O que é uma pessoa virtuosa? É uma pessoa cheia de graça, de bondade, de generosidade em si mesma e para com o outro, entende? Ele é bom. É muito difícil você dizer, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu conheço, como era a ideia da época, conheço Jesus Cristo, mas o meu coração é cheio de ódio, cheio de coisas más, carrego dentro de mim uma semente má e transfiro isso às pessoas que estão à minha volta. É difícil você, de fato, chegar à conclusão que esse tipo de pessoa conheceu o Mestre, sendo o Mestre quem foi e as atitudes que o Mestre tomou. O Mestre foi capaz de perdoar os soldados que estavam o crucificando como um criminoso. Então, não casa muito com o comportamento de um cristão um coração que não é bom. Assim como também a virtude precisa vir com conhecimento. Precisamos conhecer sobre Jesus, precisamos conhecer sobre a vontade de Deus, precisamos saber o que Deus deseja à nossa vida, qual a expectativa de Deus para com as nossas ações, para com as nossas decisões. É importante sim conhecer. Eu sempre digo aqui na igreja que todo cristão precisa conhecer o Evangelho de ponta a ponta, porque os 4 evangelhos são, na verdade, a narrativa do nosso Mestre, de obra, e vida dele, o que ele ensinou, o que ele fez. É interessante que os budistas conhecem Siddhartha Gautama, chamado de Buda, o iluminado, de ponta a ponta. Os muçulmanos conhecem de Maomé, o profeta deles, de ponta a ponta. E o cristão muitas vezes não sabe interpretar uma parábola. Então a gente precisa conhecer a respeito de Cristo Jesus. Mas o texto continua no quadro aí, O conhecimento precisa vir ligado a domínio próprio. Domínio próprio é muito mais do que controlar a língua e a fúria. Domínio próprio é o autocontrole com relação a todos os impulsos, todas as motivações pecaminosas, ou seja, contrárias a Deus. Não tem só uma relação de controlar a raiva. Muita gente acha que domínio próprio é quase um antônimo de fúria, de raiva, de descontrole. Em parte, sim. Toda vez que você descontrola, você acaba falando que não deve, agindo da forma que não deve, você acaba comprometendo o seu testemunho e acaba fazendo o que Deus reprova. Mas o domínio próprio vai muito além do que só controlar o seu impulso de comportamento relacionado a alguma circunstância ou situação. Domínio próprio é quando você está sozinho. Domínio próprio é quando você está diante daquilo que está errado. Domínio próprio em relação a impulsos sexuais, a impulso com relação a dinheiro, é impulso consumista, é impulso de glutonaria. Isso é domínio próprio, é muito mais abrangente, entende? Esse é o domínio próprio que Deus espera de nós. Porque se nós não controlarmos a nossa vida, nós cederemos às tentações e aos pecados. Depois, o domínio próprio precisa vir associado à perseverança. O comentário bíblico Vida Nova tem uma definição de perseverança que é apegar-se firmemente ao seu alvo, ao seu objetivo. Isso é perseverança. Precisamos perseverar na vida cristã. A vida cristã é cheia de obstáculos. Viver com Jesus é uma maravilha. É uma delícia ter Jesus como amigo, como Senhor e Salvador. É um desafio também. É por isso que a gente tem que ser perseverante. Assim como um atleta que treina todos os dias. Tem dias que ele consegue, no atletismo, por exemplo, um tempo muito ruim. Tem provas que ele vai muito mal. Mas ele persevera para alcançar o seu triunfo, a sua vitória, dar o seu máximo quando essa oportunidade chegar. Então é necessário você ser perseverante na vida cristã, continuar no progresso da fé. Isso é difícil, é mais difícil do que a gente imagina. Nos momentos bons, isso é muito fácil de ser traduzido, mas nos momentos difíceis da vida, é que a gente prova a nossa integridade
e a qualidade dessa fé que nós temos em Cristo Jesus. Aliado a essa perseverança, é necessário ter piedade. Piedade é misericórdia, é socorrer o outro. Agora, é necessário entender que misericórdia ao necessitado não é ir lá e dar uma cesta básica. Lógico que dar uma cesta básica é um sinônimo de ajudar o outro na sua necessidade. Mas a misericórdia, a piedade, a compaixão é um olhar muito mais abrangente também. É você olhar o outro compreendendo a necessidade que ele tem de Deus, que vai muito além das suas necessidades físicas, emocionais e circunstanciais que o envolvem. Entende? Às vezes você pode dar uma cesta básica a uma pessoa para desencargo de consciência. Você pode ajudar uma pessoa a atravessar a rua para não ficar mal com relação às pessoas que estão te olhando. Então, o exercício social ou uma ação social, ela não se configura muitas vezes como a compaixão, a misericórdia e a piedade bíblica. A misericórdia, a piedade bíblica é muito mais abrangente e muito mais profunda. Precisa partir de um coração que compreende a necessidade de Deus no outro. Entende? Você olha para o outro nas carências e nas dificuldades e você percebe que aquela pessoa é daquele jeito porque ela não tem Deus. Então, a partir daí, o seu comportamento muda por piedade, pelo desejo de que essa pessoa encontre a salvação e a redenção em Cristo Jesus. Aí sim, as suas ações começam a ser com um propósito definido de querer o melhor à vida dessa pessoa. Porque você pode assistir uma pessoa a vida inteira, você pode alimentar uma pessoa a vida inteira, e no fim ela ir para o inferno. Então, a piedade, sem a concepção de que o ser humano precisa de Deus, ela não tem muito sentido. E é o que Deus deseja para nós, que a gente entenda que a gente precisa olhar para o ser humano compreendendo a necessidade dele de um encontro com Deus. Às vezes a gente tem um conceito social muito comum do pré-julgamento, né? Do juízo de valor a respeito de uma vida e a respeito daquilo que ela faz. E a gente esquece que muitas vezes as pessoas são atravessadas, como diz a psicologia, né? Nós somos atravessados pelas pessoas que nos cercaram. Eu, por exemplo, sou atravessado pela minha esposa, sou atravessado pela minha filha, sou atravessado pela minha igreja, pelos meus amigos, entende? As pessoas que nos cercam vão moldando quem somos também. E muitas pessoas nesse mundo foram moldadas, foram afetadas negativamente por um monte de pessoas, desde a sua infância até a sua vida adulta, e faz com que elas hoje estejam tão perdidas e tão carentes de Deus. Quando você olha para o próximo com esse olhar, as coisas mudam. Você percebe que ali é uma pessoa fragilizada que precisa de Deus. Não um pecador, né? Como muitos dizem, né? Um desgraçado que merece um inferno porque cometeu atrocidades. E às vezes a gente não para pensar de que se nós não tivéssemos a graça de Cristo nos alcançado, nós teríamos o mesmo destino dele. Então essa é a piedade que Deus deseja. Piedade precisa vir ligada à fraternidade, ao compromisso fraterno, ao compromisso de irmão, de próximo, de unidade, de união, que gera humildade, que gera reciprocidade, que gera cumplicidade. É necessário viver assim. Necessário viver junto com essa fraternidade o amor, que é o vínculo e o elo da perfeição de tudo que nós vamos fazer. Tudo isso, todos esses pontos, essas explicações, se traduzem da seguinte maneira: vocês precisam conhecer a Cristo, mas o que Cristo espera de vocês é que vocês sejam iguais a Ele. Aquilo que Ele viveu, aquilo que Ele mostrou, aquilo que Ele demonstrou às pessoas, é o que Ele espera de seus servos. Espera que os seus servos tenham conhecimento? Sim, mas esperam que os seus servos sejam a imagem do Cristo vivo, onde quer que estejam. É assim que nós vivemos com toda diligência, ou seja, com todo estímulo, com todo ânimo, de toda vontade. Nós vivemos assim para que de fato nós comprovemos com a nossa vida e com as nossas ações que nós fazemos parte de um reino celeste, que nós estamos endereçados a esse reino e que sim, somos eleitos, comprados pelo sangue de Jesus. Somos eleitos à redenção, porque mostramos com as nossas ações e com a nossa vida que somos de Cristo. Então esse é o estudo de 1 Pedro. Nós precisamos crescer e desenvolver esse cristianismo e esse servo de Deus dentro do nosso coração. Bom, gostou? Então compartilha, se inscreva no canal. Tem aí uma opção de você colocar
os vídeos, né, para uma notificação, né, para que você receba, toda vez que a gente postar um vídeo aqui, você receba esses vídeos no seu celular ou qualquer forma que você esteja utilizando o YouTube, para que você sempre seja notificado com relação aos estudos que estamos fazendo e, obviamente, que você possa ser abençoado conosco, porque é importante conhecer Jesus, é importante a gente conhecer o Evangelho. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus nos guarde, nos faça viver crescendo espiritualmente sempre para a glória de Deus. Tchau, tchau.